Classifique em V ou F cada alternativa abaixo. É classificar em verdadeiro ou falso cada uma dessas alternativas. Então tá, pessoal. Na intenção de verificar se essa igualdade é verdadeira ou falsa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir do primeiro membro, vou fazer umas continhas para ver se eu concluo o segundo membro. Se eu concluir o segundo membro, é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Tudo bem? Então, vamos lá. No primeiro membro, a gente tem m-1 sobre m mais 1 ao cubo, mais 1 sobre m ao quadrado menos 1. Pessoal, esse m ao quadrado menos 1 é m mais 1 que multiplica m menos 1. Produto notável, estou usando aqui, tá? m mais 1 que multiplica m menos 1. Sobre quem? m menos 1, 1 sobre m menos 1 ao quadrado, né? Sobre isso aqui, 1 sobre m menos 1 ao quadrado, mais 1 sobre m mais 1 ao quadrado. m mais 1 ao quadrado. Pronto, então vamos lá, vamos às contas. A única coisa que eu fiz aqui é repetir o primeiro membro. A ideia é partir do primeiro membro, fazer umas continhas para ver se a gente conclui o segundo membro. Se a gente concluir o segundo membro, bom, essa igualdade é verdadeira. Caso contrário, é falso. E daqui para cá, apenas escrever o m ao quadrado menos 1 como sendo m mais 1 que multiplica m menos 1. Então, vamos lá. Vou tirar um mínimo tanto aqui no numerador quanto no denominador. Aqui está o traço principal, e agora eu vou tirar um mínimo entre m mais 1 ao cubo e m mais 1 que multiplica m menos 1. O mínimo vai ser m mais 1 ao cubo que multiplica m menos 1, porque esse m mais 1 já está aqui, né? Então, o mínimo aqui vai ser m mais 1 ao cubo, m mais 1 ao cubo, que multiplica m menos 1. Devagarzinho para a gente entender. Então, o mínimo dividido por m mais 1 ao cubo vai sobrar m menos 1, vezes m menos 1 ao quadrado. Bom, mais. Agora, o mínimo dividido por m que multiplica m menos 1. O m menos 1 vai embora, vai simplificar um m mais 1 desse com desse, vai sobrar m mais 1 ao quadrado. Então, m mais 1 ao quadrado. Excelente. Agora vamos vir aqui para o denominador. O mínimo entre m menos 1 ao quadrado e m mais 1 ao quadrado é o produto, né? O produto entre eles. Ou seja, m menos 1 ao quadrado, que multiplica m mais 1 ao quadrado. Então, o mínimo dividido por m menos 1 ao quadrado vai sobrar m mais 1 ao quadrado. Vezes 1 aqui, né? É o m mais 1 ao quadrado. Mais... Agora, o mínimo dividido por m mais 1 ao quadrado sobra m menos 1 ao quadrado. Vezes esse 1, m menos 1 ao quadrado. Excelente. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma divisão de frações, né? É uma divisão de frações. Qual é o procedimento? Qual é a regrinha? É repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou repetir a primeira fração, que é isso tudo aqui, olha. M menos 1 ao quadrado mais m mais 1 ao quadrado sobre m mais 1 ao cubo, que multiplica m menos 1, e agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, m menos 1 ao quadrado, m mais 1 ao quadrado sobre a soma m mais 1 ao quadrado mais m menos 1 ao quadrado. E aí eu tenho certeza que você já observou que essas duas parcelas aqui são iguais, ó. Essa e essa são coisas iguais. A gente pode simplificar isso tudo aqui, olha, que maravilha, não é verdade? Bom, agora eu tenho essa parcela e essa. O que dá para a gente simplificar aqui? Olha, aqui tem m mais 1 ao quadrado, aqui tem m mais 1 ao cubo. Então dá para a gente simplificar o m mais 1 ao quadrado com m mais 1 ao cubo. Lembrando que aqui vai sobrar m mais 1. Excelente. Que mais? O m menos 1 ao quadrado com o m menos 1. Lembrando que aqui vai sobrar m menos 1. Então o resultado dessa conta toda é m menos 1 é o que sobrou no numerador, dividido por m mais 1 é o que sobrou no denominador. Isso aqui eu posso escrever m menos 1, que multiplica m mais 1 elevado a menos 1. Porque aqui é como se tivesse m menos 1 vezes 1 sobre m mais 1. E 1 sobre m mais 1 é m mais 1 elevado a menos 1. Então isso aqui é verdadeiro. Opa, o primeiro item é verdadeiro. Vamos ao segundo. Bom, o próximo item é essa maravilha aí, né? Verificar se isso aqui é verdadeiro. Mesma linha de raciocínio.
Vou partir do primeiro membro, fazer umas continhas a fim de concluir o segundo membro. Então, vamos lá? Bom, já aqui nessa primeira potência tem uma observação interessante aqui, pessoal. Olha só. O a elevado a 4 ao quadrado é diferente de a elevado a 4 que está elevado ao quadrado. Aqui a gente tem potência de potência, a gente deve repetir a base e multiplicar os expoentes. 4 vezes 2 dá 8. E aqui a gente tem uma potência cujo expoente é outra potência. O expoente é o 4 ao quadrado, é outra potência. Então aqui no segundo membro a gente tem o a elevado a 16. Tá? Então fica aí essa observação. Bacana essa questão, né? Então, vamos lá, vou partir do primeiro membro. E aqui no primeiro membro eu já botei, então, o a elevado a 16. A elevado a 16, ainda elevado a 0,01. Porque aqui a gente tem essa situação, né? A elevado a 4 que está elevado ao quadrado. Tá? Sobre a elevado a 0,3, que ainda está elevado a menos 0,3. Vezes raiz quarta de 1 sobre a elevado a menos 1. Isso tudo ainda ao quadrado, né? Então, o que eu fiz nessa passagem? Apenas desenvolvi ali o 4 ao quadrado. Agora vamos resolver essas duas potências, propriedade das potências. O que eu tenho aqui? Potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o a, multiplicar os expoentes. 16 vezes 0,01 dá 0,16. Sobre, aqui outra potência de potência. Vou repetir a base, que é o a, multiplicar os expoentes. 0,3 vezes menos 0,3 vai dar menos 0,09. Ainda vezes raiz quarta de quem? De 1 sobre a elevado a menos 1. Isso tudo ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Vamos lá. Bom, vou fazer na frente aqui agora, vou fazer na frente. O que a gente enxerga aqui, pessoal? A gente enxerga uma divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o a, e subtrair os expoentes. Vai ficar 0,16 menos 0,09. Esse primeiro menos aqui é da regra. Repete a base, subtrai os expoentes. O segundo menos é o menos do 0,09. Então vai ficar 0,16 mais 0,09. Isso vai dar 0,25. Então, a elevado a 0,25 vezes raiz quarta de 1 sobre a elevado a menos 1. Fechou. Ao quadrado ainda, né? Nossa, que bacana, né? Vamos lá. Bom, isso vai ser igual a quê? O que é 0,25? Pessoal, 0,25 é 25 sobre 100, que simplificado dá 1 quarto. Então aqui a gente vai ter a elevado a 1 quarto, a elevado a 1 quarto, vezes raiz quarta de 1 sobre a elevado a menos 1, fechou o colchete aqui, olha, ao quadrado. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa potência em raiz. Para você transformar uma potência em raiz, o que você deve fazer? É uma potência com expoente racional, né? Para você transformar uma potência com expoente racional em raiz, você deve pegar o denominador aqui do expoente e colocar como índice da raiz. Então, isso aqui vai ser raiz quarta de a elevado a 1, né? Ou seja, de a, vezes raiz quarta de 1 sobre a elevado a menos 1. Isso tudo ainda ao quadrado. Estou fazendo todos os detalhes, mas é claro que se você consegue fazer alguma etapa direta aí, pode ficar à vontade. Eu tenho agora um produto de duas raízes com o mesmo índice, a gente repete o índice e multiplica os radicandos. Então isso vai ser raiz quarta de a vezes 1 sobre a elevado a menos 1. Então a sobre a elevado a menos 1. Eu tenho que multiplicar esse por esse, vai ficar a sobre a elevado a menos 1. Isso tudo ainda ao quadrado. Excelente, excelente. Vamos lá. Só um detalhe aqui, pessoal, nessa questão. Não é elevado a mais 2, é elevado a menos 2, tá? Vou observar ali agora. Tudo é menos 2. Pensou? Pronto, pronto. Agora sim. Bom, aqui então a gente vai ter raiz quarta de... aqui, ó, divisão de potências de mesma base. Eu repito a base, que é o a, subtrai os expoentes. Vai ficar 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1 que dá 2, 1 ao quadrado. Então, a ao quadrado, né? Ainda elevado a menos 2.
Bom, e aí, conforme eu digo para vocês, quando você tem uma raiz elevada a um expoente, tanto faz o expoente estar aqui ou no radicando, né? Tanto faz. Então isso aqui é o mesmo que raiz quarta de a ao quadrado elevado a menos 2, a elevado a menos 4. E aí você simplifica o 4 com esse, vai dar a elevado a menos 1. E a elevado a menos 1 é 1 sobre a. Então, realmente, esse item aí também é verdadeiro. E o último item é esse, verificar se é verdadeira essa igualdade. Então tá, novamente, vou partir do primeiro membro, fazer umas continhas, concluir o segundo membro. Então, no primeiro membro, a gente tem 3 mais raiz de 6 sobre 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, menos... Essas continhas aqui eu já vou fazer, tá? Eu já vou operar, já vou simplificar esses radicais. O raiz de 12, qual é a fatoração do 12? A fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Portanto, raiz de 12 é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 que está ao quadrado sai da raiz. Então, é 2 raiz de 3. Como tem esse 2 multiplicando aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 raiz de 3. Tá? Agora, raiz de 32. Qual é a fatoração do 32? A fatoração do 32 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Esses 2 que estão elevados ao quadrado saem da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Isso é o raiz de 32. Então, vai ficar menos 4 raiz de 2. Mas, pela mesma linha de raciocínio, simplificando esse radical, você vai concluir que o raiz de 50 é 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Excelente. Se você quiser ganhar algum tempo aí na simplificação desses radicais, você pode estar pensando assim, pessoal. Olha só. O 12. O que é o 12? É 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar, ó, 2 vezes esse 2 aqui, 4. 4 raiz de 3. O 32. Como é que você pode pensar no 32? O 32 é 16 vezes 2. Raiz quadrada de 16 é 4. Então 4 sai da raiz, ó, ele aqui. Raiz de 2. O que é o 50? É 25 vezes 2. Raiz quadrada de 25, 5. Sobra dentro da raiz o 2, tá? Para você ganhar um tempo aí. Vamos lá. Bom, então, o que mais dá para eu fazer aqui? O que dá para eu operar aqui no denominador? O 3 mais raiz de 6 eu estou repetindo, ó. 3 mais raiz de 6 estou repetindo, sobre... aqui, ó, 5 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 vai dar raiz de 3. E aqui, menos 4 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. Mais raiz de 2. E agora a gente racionaliza esse denominador, né? E o fator racionalizante aqui é o raiz de 3 menos raiz de 2. Menos raiz de 2. Então vamos lá. No numerador, devo fazer distributivo. Ó. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 3 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 3 raiz de 2. Raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18. Aí esse 18 você já pode pensar como sendo 9 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3, então é 3 raiz de 2. E agora raiz de 6 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 12, né? Aí, pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o raiz de 12 ele é 2 raiz de 3. A gente tinha até feito aqui, né? Ó, raiz de 12, a gente tinha concluído que era 2 raiz de 3. Sobre... No denominador, a gente tem um produto do tipo soma pela diferença. Qual é a regrinha? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é o raiz de 3, o segundo é o raiz de 2. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, isso é igual. Esse menos 3 raiz de 2, com isso você vai simplificar. 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar raiz de 3, sobre 3 menos 2, 1, que não precisa colocar. Então, isso é igual a raiz de 3? Também é. Então, todas são verdadeiras, na verdade. Assim, sendo a alternativa certa é a letra A.